Levítico, capítulo 14. Depois disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que para aquele que se há de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se molhe uma das aves num vaso de barro, sobre águas vivas. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará juntamente com a ave viva o sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas, e o espargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Também lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e 1 cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais, amassada com azeite e 1 log de azeite. E o sacerdote que faça a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Senhor, porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros, o oferecerá como oferta pela culpa, e tomando também do log de azeite, os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo, porque como a oferta pelo pecado pertence ao sacerdote, assim também a oferta pela culpa é coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Tomará também do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. O restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, pô-lo-a sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também, o sacerdote oferecerá oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que se há de purificar por causa a sua imundícia, e depois imolará o holocausto, e oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas, se for pobre, e as suas posses não bastarem para tanto, tomará 1 cordeiro para oferta pela culpa, como oferta de movimento, para fazer expiação por ele, 1/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 log de azeite e 2 rolas, ou 2 pombinhos,
conforme suas posses permitirem, os quais um será pela oferta pelo pecado e o outro holocausto. Ao 8º dia os trará para a sua purificação ao sacerdote à porta da tenda da revelação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa e, tomando do sangue da oferta pela culpa, pô-lo sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Com o dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente, o azeite que está na mão porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Sim, conforme as suas posses, um para oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com oferta de cereais. Assim, fará o sacerdote perante o Senhor expiação por aquele que se há de purificar. Essa é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra de vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que entrem para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa, examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo da casa, deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e a examinará. Se a praga se tiver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, um lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade, um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e outra argamassa se tomará, e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, lepra roedora há na casa, é imunda. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto estiver fechada, será imundo até a tarde. Aquele que se deitar na casa, lavará as suas vestes, e quem comer na casa,
lavará as suas vestes. Mas, tornando o sacerdote a entrar e examinando a casa, se a praga não tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo, e molará uma das aves em um vaso de barro, sobre águas vivas. Tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim, purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim, para expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, da lepra das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, quando será limpa. Esta é a lei da lepra.